Olá, boa tarde. Estamos começando mais um De Bem com você. Que bom ter a sua presença, a sua participação aqui com a gente. Nos próximos minutos a gente vai conversar muito sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. E no programa de hoje a gente vai falar sobre lipedema, uma doença vascular crônica que atinge 11% das mulheres em todo o mundo. Ficou interessado? Então fique com a gente que o programa está começando. O principal sintoma do lipedema é o acúmulo de gordura em locais específicos, como nos quadris, nas nádegas, hoje está difícil, tornozelos e pernas, causando uma alteração na pele e uma aparência desproporcional em relação ao restante do corpo. Ela não tem cura e evolui de maneira progressiva. E quem vai nos explicar mais sobre o lipedema, o que é, como fazer o diagnóstico e tratamento, é o médico cirurgião vascular, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Alexandre Amato. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo aqui no De Bem com você, tudo bem? Tudo bom, e com você? Tudo jóia. Vamos começar então, porque lipedema, para nossa surpresa, é uma doença que muitas pessoas não conhecem, né, doutor? Infelizmente. E assim, também deram um nome que é um nome muito parecido com linfedema, então atrapalha bastante quem está estudando ou quem está buscando informação. Então, tudo isso levou a ser uma doença pouco comentada, mas não pouco frequente. É uma doença extremamente frequente, atinge até 11% da população feminina. Isso em trabalho feito na Alemanha, né? Óbvio, aqui no Brasil a gente não tem essa estatística ainda, mas a gente fazendo uma analogia, eu transferindo essa informação para cá, seriam mais ou menos 11 milhões de mulheres acometidas, né? Muita gente. A gordura nas coxas pode ser considerada um sinal de lipedema? A gordura por si só, ela não significa lipedema. Essa é uma pergunta muito frequente, né? Ah, tem gordura na coxa, é lipedema? Não, a gordura tem que ser uma gordura doente, uma gordura que inflama. E essa inflamação vai trazer outros sintomas como dor, sensibilidade ao toque, então é só encostar que sente dor, pode ter a celulite, pode ter roxos, hematomas, equimoses, pode ter a sensação de peso, cansaço, inchaço nas pernas, pode ter a hereditariedade, né? Então, você vai olhar a família da pessoa e as mulheres também são acometidas. Esse acometimento familiar é descrito nessas doenças genéticas. Eu falei muito do lipedema nos membros inferiores, né? Mas ele também pode acontecer em membros superiores, assim, nos braços ou mesmo na barriga? Pode acontecer em braço, antebraço, são regiões de lipedema muito frequente. Agora, barriga é interessante, porque eu acho discutível isso, né? Porque, primeiro, por que se preocupar com lipedema na barriga? Porque o lipedema ele não vai ser tratado da mesma forma que a obesidade, né? Agora, no nosso corpo, é óbvio que não é tudo. Terminou a perna, não tem como ter mais lipedema ali. Vem até ali e para, né? Tem uma certa transição até a barriga. Agora, no último guideline que foi publicado, mencionaram pela primeira vez o lipedema como uma doença que pode acometer a barriga também. Obviamente, a parte inferior da barriga e numa prevalência bem mais baixa. Eu, não muda o tratamento, então eu acho que a gente não tem que se preocupar muito com isso. O tratamento do lipedema na perna vai ser muito semelhante ao tratamento do lipedema no ventre baixo, que é comentado. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, sim, pode. Eu vi que, embora seja muito raro, né, ocorra muito pouco,
Eu até peguei aqui, vou ler para o senhor. Pacientes do sexo masculino com lipedema tiveram seus casos relacionados a uma deficiência de testosterona ou de hormônio do crescimento também, e com doenças do fígado. Crianças também podem apresentar o quadro e acredita-se que 6,5% das que foram diagnosticadas com linfedema, que o senhor também já falou e a gente vai falar melhor, na verdade possuem lipedema. Isso é real, doutor? Com certeza. Então, veja, eu tenho no consultório tenho 2 casos de lipedema em homens, tá? É extremamente raro e eu tenho 2 aqui no consultório, mas também eu atendo muita paciente com lipedema. Então, o meu público aqui é enviesado para o lipedema. Não dá para pegar a minha proporção aqui e transpor para a população em geral. Mas sim, existe em homens, é extremamente raro e a gente tem que ficar atento. Aparece de forma assim, como é que eu posso falar de uma doença tão rara assim em homens, né? Vai aparecer de forma errática. É uma, entre aspas, obesidade difícil de explicar, né? Então, você vai rastrear outras doenças e possivelmente vai encontrar alguma variação, algum problema hormonal. Então, é uma família que tem lipedema, né? E esse homem deve ter tido algum problema hormonal que desencadeou o lipedema. Não, homens não têm que se preocupar com isso em via de regra, assim, em geral, tá? Agora, crianças, normalmente o lipedema ele ocorre depois da puberdade, tá? Mas não quer dizer que não tinha doença antes, quer dizer que a doença estava dormindo, a doença não tinha desencadeado os seus sintomas iniciais, a inflamação. Então, essas crianças, elas portam essa genética e não necessariamente vão ter a perna ou coxa grande. Mas pode acontecer sim. Uhum. E O que eu vejo é que, desculpa te cortar, tranquilo. mas a gente, depois de ver muita gente com lipedema, às vezes eu olho crianças e falo, puxa vida, essa aí eu acho que vai ter, sabe? Por quê? Tem essa distribuição, não é exuberante, não é algo que chama atenção, mas para olhos bem treinados é uma dica, sabe? Mas eu teria que seguir essas crianças por mais tempo para poder falar com certeza. Uhum. E o senhor falou assim da puberdade, que normalmente aparece daí para frente, né? E era uma das coisas que eu queria saber. Tem uma idade que aparece mais o lipedema ou a partir da puberdade? Aquela pessoa que tem predisposição pode acontecer a qualquer momento? É a partir da puberdade o mais frequente. Agora, tem gente que não acontece após a puberdade, vai acontecer depois de uma gestação, ou pode acontecer depois da menopausa. Então, são em momentos de grande variação hormonal na mulher. Essa variação hormonal, ela pode acontecer nesses eventos, pode acontecer também com o uso de hormônio exógeno, então em tratamento de fertilidade, em outros tratamentos, por exemplo, e aí desencadeia essa doença. Então ela podia estar dormindo, o problema, né? E aí toma uma medicação e começa a sentir tudo isso. Uma mudança de hormônio anticoncepcional, algum uso de implantes, né? Agora também tá na moda o uso de implantes, também pode desencadear tudo isso. A troca do anticoncepcional pode levar a isso, mas o uso contínuo do anticoncepcional direitinho, ele não necessariamente leva, né? Não há evidências nem para falar que o anticoncepcional causa e nem para falar que não causa também. Está faltando informação, a gente precisa pesquisar mais para chegar nisso. Agora, o que eu vejo com relação ao hormônio? Me parece que é pior a variação hormonal do que o hormônio contínuo, mas é uma sensação minha, é o que eu vejo aqui de forma mais empírica. Uhum. E a gente falou aí da questão hormonal, da faixa etária,
também do fator genético. Além desses, existem outros fatores que podem causar o lipedema ou não? Alimentar. O alimentar é o mais importante de todos, obviamente, tendo a predisposição genética, né? Agora, você pode ter algum gatilho inflamatório. Entre os gatilhos inflamatórios, a alimentação é o principal deles. Então, se tem uma intolerância alimentar, algum alimento que causa inflamação, por exemplo, o mais comum por aí é o trigo e o glúten, são alimentos pró-inflamatórios muito frequentes. Não quer dizer que seja para todo mundo, tá? Mas para muita gente, sim. Esses alimentos podem desencadear uma inflamação, manter uma inflamação contínua, crônica, uma disbiose. Disbiose é a mudança das bactérias intestinais por bactérias maléficas. Elas também podem propiciar a inflamação. Então, medicamentos também externos, desde hormônios até anti-inflamatórios esteroidais e outros também podem causar, diuréticos também. Que mais? Trauma, estresse, né? O estresse externo também pode piorar o lipedema. Então, todos os eventos que podem desencadear a inflamação podem desencadear o lipedema. Uhum. Não, tá certo. Então, a gente já foi aqui no nosso primeiro bloco, a conversa tá boa, a gente vai fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente continua conversando aqui com o doutor Alexandre Amato sobre lipedema. A gente volta já já.